Queridos irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a Tiago. Enquanto eu revia esse texto, Gil, desliga para mim. Enquanto eu revia esse texto, lembrei-me de que nós estudamos há alguns meses aqui na igreja, nesse ano de 2024, a carta de Paulo a Tiago, e nós passamos por esse texto. E a mensagem de hoje, assim como nós falamos naquele dia, nos fala sobre termos Deus em nossos planos. Você tem Deus em seus planos? Aonde está Deus em seus planos? Nós estamos prestes a virar o ano de 2024 para 2025. E é claro que você fez planos para 2025. É claro que você projetou algo para 2025. Interessante que na mensagem a qual foi pregada no Natal, também falávamos sobre isso. Falávamos exatamente sobre planejamento. Mas quando falamos, meus irmãos, de planejamento, e quando ao mesmo tempo nós professamos a nossa fé em Cristo Jesus, é importante entendermos de que Deus, Ele precisa estar em nossos planos. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago. Carta de Tiago, capítulo 4. Versículo 13 ao versículo 17, eu vou ler para poder adiantar, que nos diz assim a palavra de Deus. Alguém entre vós com dificuldades capítulo 4, eu estou no capítulo 5, 13 a 17, nos diz assim: agora ouçam vocês que dizem, hoje ou amanhã nós iremos para a cidade tal e faremos negócios e ganharemos dinheiro lá durante um ano. Vocês nem mesmo sabem se estarão vivos amanhã, porque todos são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser que aconteça, vivamos para fazer isto ou aquilo. Contudo, agora vocês que se gloriam em sua arrogância, e toda a vanglória, ela é maligna, porque qualquer um que saiba a coisa certa a se fazer, ele não comete pecado. Amém? Deus, louvamos ao Senhor e agradecemos, Pai, por esta mensagem. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ilumine, para que compreendamos, ó Deus, qual o propósito, Senhor, de Tiago trazer esta mensagem, Senhor, para aqueles cristãos, e que nós venhamos, Senhor, aplicar esta mensagem também às nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Tiago, ele estava falando aqui para um grupo específico, e esse grupo era um grupo de cristãos que se envolviam com negociações, que se envolviam com negócios, e esses irmãos, em determinado período do ano, eles viajavam para outras cidades, para fazer negócios nessas cidades. Tiago, então, percebendo essa atividade dessas pessoas, ele chama a atenção desses crentes e diz isso para eles, e chama essa atenção deles. E aqui no versículo 13, ele disse que por causa da sua finitude, ou seja, por causa das limitações humanas, por causa das limitações que nós temos, o homem, ele não tinha controle sobre os seus planos. Nós, como seres humanos, não controlamos os nossos planos, mas Deus é que tem o controle de todas as coisas. É Deus que controla todas as coisas. Portanto, todo aquele que planeja algo, Deus precisa estar na frente.
Nós, como cristãos, planejamos para 2025 uma série de atividades. Deus precisa estar na frente. Tiago, então, ele adverte aqueles que fazem planos. Verso 13 e verso 14, nós acabamos de ler. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã nós iremos para este ou para aquele lugar, para esta ou para aquela cidade. Passaremos ali um ano inteiro e faremos ali negócios e ganharemos muito dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como neblina, que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. Meus irmãos, quando nós planejamos uma viagem, quando nós imaginamos iniciar um novo empreendimento, algum negócio, nós entendemos que existem passos, entendemos que existem fases aonde nós iremos desenvolvendo, cada parte dessa fase até alcançar o objetivo final. Os passos, meus irmãos, precisam ser extremamente confiáveis. Exemplo, alguns irmãos viajaram de carro, certamente levaram seus veículos para as oficinas, para que pudessem fazer manutenções e irem de uma forma mais confiante possível. Mas na nossa vida espiritual, meus irmãos, será que nós pensamos dessa forma? Quando vamos para uma cidade, procuramos um hotel, procuramos uma pousada, procuramos a casa de alguém conhecido e precisamos fazer isso com antecedência, porque existem riscos, e esses riscos são reais ao longo da nossa jornada. Me lembro uma vez que viajei para Aracaju com a nossa irmã Leoni, num aniversário de casamento. Nós entramos no carro, colocamos as malas e viajamos sem nenhum tipo de planejamento. Quando chegamos na cidade de Aracaju, havia ali naquela cidade, naquele dia, um concurso público para a polícia militar, aonde pessoas de toda a região do Nordeste estavam indo exatamente para aquela cidade. Chegamos numa pousada, e em menos de 5 minutos havia uma fila imensa atrás de nós. E a atendente disse: se você chegasse 5 minutos atrasado, vocês não conseguiriam local para dormir. Nós não planejamos. E nós estávamos ali prestes a dormirmos na rua, porque não houve um planejamento. Tiago então adverte os leitores a não serem autoconfiantes. Tiago adverte e ele apresenta 2 motivos. Primeiro motivo, limitação humana. Nós somos limitados. Nós não somos super-homens, nós não somos super-mulheres, nós não somos heróis e heroínas, aonde temos o controle de todas as coisas. Tiago vai dizer: vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã. E a segunda coisa que Tiago vai apresentar, meus irmãos, advertindo aqueles ouvintes, aqueles leitores, é a incerteza da vida. Tudo nessa vida é incerto. Vocês são como neblina, foi o que Tiago disse. Quantas pessoas que nós conhecemos, que desenvolveram projetos, que iniciaram muitas coisas em 2024, e que não estão conosco. E que esses projetos foram cancelados, e que esses projetos foram destruídos, e que muitas dessas vidas foram ceifadas. É por isso que Tiago chama a nossa atenção sobre a nossa limitação e sobre a incerteza da vida. É por isso que aquele que faz planos, ele precisa colocar Deus como prioridade na sua vida. A segunda coisa que Tiago faz aqui, meus irmãos, é advertir os seus leitores, aqueles que receberiam esta carta, mas que eram presunçosos. Tiago está advertindo essas pessoas. Verso 16 e o verso 17. Agora, porém, vocês, que se vangloriam em suas pretensões, toda vanglória como essa, ela é maligna. Pensem nisso, pois, quem sabe o que deve fazer, o bem e não o mal?
esse não comete pecado. Quando nós decidimos fazer aquilo que é certo, quando nós tomamos a atitude de fazer aquilo que é certo, nós estamos sob a cobertura de Deus. Tiago, então, meus irmãos, citou aqui a atitude de alguns comerciantes, né, como eu tinha falado anteriormente. Eram convertidos, eles viajavam como os mascates antigos, né? E então comercializavam ali em uma cidade, comercializavam em outra cidade, e eles lucravam. E Tiago, então, refletindo sobre a vida desses irmãos, sobre a vida desses profissionais, ele diz: vocês precisam colocar Deus como objetivo principal da sua vida. Você precisa colocar Deus como centro das suas decisões. Limitação humana, finitude da vida, é o motivo pelo qual precisamos priorizar a Deus. Existem pessoas que se gabam das suas façanhas. Existem pessoas que se gabam dos seus bens, que se gabam das suas atitudes. Tiago aqui ele faz uma denúncia. Tiago denuncia a atitude como um mal, esse tipo de atitude como um mal, como uma maldade. A autoconfiança, ela precisa ser evitada, meu irmão. A autoconfiança precisa ser evitada, minha irmã. Porque nós não somos nada, nós não temos o controle de nada. Jesus disse que nós não podemos contar nem mesmo a quantidade de cabelo que tem nas nossas cabeças, nós não conseguimos alcançar, nós não conseguimos crescer nem mesmo 1 centímetro da nossa estatura, se não for da vontade de Deus. E como é que nós podemos ter autoconfiança, se nós não temos o controle de nada em nossa vida? Atletas de artes marciais, que começam as suas lutas, cheios de certezas, cheios de arrogância, desconcentrados com as câmeras, desrespeitando os seus oponentes. Eu gosto de ver esse tipo de luta, porque pode ter certeza, é ele que vai perder. E não é uma luta que ele perde honrosamente, não. É uma luta que ele vai perder feio. Tiago, então, adverte a essas pessoas, para que elas pudessem reconhecer de que elas não eram autônomas, mas que elas eram extremamente dependentes de Deus. Nós não somos pessoas autônomas. Nós somos extremamente dependentes de Deus. O princípio da autonomia que nós defendemos como batistas, meus irmãos e minhas irmãs, ela é limitada e ela está sujeito à presença de Deus, à vontade de Deus. Deus precisa estar acima de todas as coisas. Tiago então faz uma recomendação para aquelas pessoas, e nós tomamos essa recomendação para as nossas vidas nesse último dia de 2024, oração. Ore a Deus, converse com Deus, apresente a Deus os seus planos. Verso 15, Tiago vai dizer: o que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Observa, meus irmãos e minhas irmãs, que é uma coisa tão corriqueira nossa, né? Já faz parte do nosso vocabulário. Se Deus quiser, eu vou fazer isso. Se for da vontade de Deus, eu vou fazer aquilo. O problema é que nós não refletimos naquilo que nós falamos. Eu falo muito aqui na igreja que o evangelho vivido, ele tem uma importância muito maior do que o evangelho falado. E nós precisamos refletir na importância das nossas palavras. Seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu, oração do Pai Nosso. Deus, se for da tua vontade, que de fato aconteça. Eu já contei aqui na igreja, quando eu estava no processo de interinato aqui,
e eu estava trabalhando no polo petroquímico. E quando os irmãos me entrevistaram, eu expressei o desejo de trabalhar aqui integralmente na igreja, porque eu já tinha vivido uma experiência ministerial onde eu trabalhava secularmente, trabalhava na igreja, e eu não conseguia conciliar, porque eu dava mais prioridade ao trabalho secular, e a igreja acabava sofrendo com isso, e a diretoria da igreja na época, ela também expressou esse desejo. E então eu comecei a orar, comecei a pedir a Deus que o Senhor pudesse abrir a possibilidade da empresa me liberar. O problema, meus irmãos, que a data começou a chegar, eu contei isso para a igreja na época, a data começou a chegar, começou a ficar perto esse período, e o que é que acontece? A gente começa a refletir e pensar, né, Senhor, realmente vale a pena? E aí a minha oração era, Deus, a minha vontade é essa, eu já tenho dúvidas, mas que a minha vontade não prevaleça. Jesus disse isso, né? Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Senhor, se possível, não permita que eu sofra. Todavia, contudo, entretanto, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Meus irmãos, as pessoas precisam realmente entender o que essas palavras significam. As pessoas realmente precisam entender a importância da oração, reconhecer a soberania de Deus sobre os nossos planos, é o que de fato faz sentido, entregarmos a Deus todo o nosso querer, entregarmos a Deus todas as nossas forças, é isso que agrada a Deus, fazermos a sua vontade, tanto na terra quanto nos céus, consultar a Deus, em todos os nossos planejamentos. Precisamos, meus irmãos, esse ano de 2024, aconteceram alguns acidentes de avião. Um desses acidentes, uma família inteira teve a sua vida ceifada. Uma família que tinha planos. Um avião foi abatido por um sistema de segurança aí. Muitas pessoas morreram, outras pessoas foram encontradas com vida. Aonde está a nossa autoconfiança? Aonde está o nosso poder? Aonde está o nosso querer? Se não estiver nas mãos de Deus. Nós não sabemos de tudo. Nós não conhecemos o futuro, nós não sabemos como viveremos em 2025. Nós somos como cegos tentando atravessar uma estrada. Mas nós podemos convidar a Deus para que segure em nossas mãos e nos ajude a atravessar. Eu quero concluir essa mensagem fazendo a leitura de Jeremias capítulo 29, verso 11 ao verso 13, que nos diz assim: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim e virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Em nenhum momento, meus irmãos, Tiago, ele disse que nós não deveríamos fazer planos. Em nenhum momento
Tiago disse que nós devemos ser covardes e não enfrentar as dificuldades. Mas Tiago chama a nossa atenção. Busque Deus em oração. Chame Deus para caminhar contigo. Compreenda a sua limitação. Compreenda a soberania e a força de Deus. E ainda que você tenha sonhos, ainda que você faça projeções, Deus, Ele precisa estar presente em sua vida, em nome de Cristo Jesus. Querido Deus, Pai de infinita graça e eterna bondade, nós o louvamos e agradecemos, Senhor, por esse momento importante que a tua igreja vive nesse instante, que essas famílias vivem nesse instante, esse momento de estar aqui, Senhor, com o Senhor. 2024 já está indo embora, 2025 já está às portas. Muitos problemas de 2024 nos acompanharão em 2025. Mas eu convido o Senhor para estar em minha vida e para me ajudar, Senhor, em minhas decisões, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.